pessoal, eu sou a Gisele Pires e hoje estamos aqui para o segundo episódio da LT Consultoria, falando com empresários da área de construção civil, diretores e sócios de construtoras bem-sucedidas aqui de Curitiba e região, onde a gente vai estar falando sobre gestão e estratégias na construção civil aliadas à qualidade. Então, quero apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Então, primeiro, Thiago, primeiro lugar, muito obrigada pela presença, Thiago. O Thiago é engenheiro civil, diretor e sócio da construtora Equilíbrio, aqui em Curitiba, né? É engenheiro civil e está aí no mercado na verdade, da sua formação há 30 anos, mas a construtora já há muito mais tempo no mercado, né, Thiago? Exato. Muito obrigada. Matheus, né? Matheus de Souza, é engenheiro civil, especialista em gerenciamento e execução de obras. Matheus tem 9 anos de experiência em obras residenciais, atuando de forma direta em mais de 200 projetos. Atualmente é empresário e proprietário da Plata Engenharia, empresa atuante no mercado imobiliário de Ponta Grossa, com projetos voltados para habitação dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Obrigada, Matheus. Né? Seja bem-vindo, muito bom ter você aí com a gente. E temos o Rafael, né? Rafael Moreira de Souza Pacheco, empresário, proprietário da Verte Engenharia, engenharia inteligente, construtora com foco exclusivo em administração e execução de obras para incorporadoras em Curitiba e região, certificada ISO 9001 e PBQPH, engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Paraná, com 20 anos de experiência e mais de 150 mil metros quadrados de obras executadas. Entusiasta da melhoria contínua e da engenharia inteligente, que alia tecnologia às normas e boas práticas da profissão. Pai de Helena e do Eduardo, casado há 11 anos com a Renata. Gosta de estar com a família e amigos, praticar tênis e pedalar. E fazer um bom churrasco. Opa, convida a gente para o churrasco. A gente quer, Rafael. Vai render. Seja muito bem-vindo. Obrigada por ter vindo. Obrigado, eu agradeço o convite, Zé. Legal. Bom, é um prazer estar com vocês aqui hoje, né? Eu acho que é um time selecionado a dedo. Eu tenho muito prazer de trabalhar com vocês, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, mas trabalho aí com o Thiago, né, na Equilíbrio há mais de 20 anos, estava falando disso agora. Matheus, acho que uns 3 anos, né, Matheus? 3 anos. Uns 3 anos. E o Rafael, eu tive a oportunidade de conhecer numa outra empresa e agora a gente também está retomando a nossa parceria. Então, eu fico muito feliz de ter vocês aqui mesmo. Vamos lá, exatamente. E agora eu queria convidá-los, né, para falar um pouquinho da empresa de vocês, apresentar a construtora de vocês, o que vocês fazem, que área vocês atuam. Então, por favor, pode começar, Matheus. Claro, primeiramente agradecer, né, uma mesa pesada dessa, é uma responsabilidade muito grande, uma empresa jovem igual a nossa, né, mas é um privilégio estar aqui. Então, a Plata, ela nasceu em 2020, né, com o propósito de trazer moradias diferenciadas, né, rompendo aí o status quo, né, que a gente fala, da construção civil. Então, o nosso foco é o mercado da Minha Casa Minha Vida. Nós trabalhamos trazendo empreendimentos que tragam modernidade, que tragam a essência de aconchego, de paz, um produto competitivo, né, dentro do mercado que o cliente hoje da Minha Casa Minha Vida, ele às vezes compra muito o que ele pode, não o que ele quer, né? O nosso produto ele vem um pouco para romper isso, o nosso propósito, né? Dele poder morar bem, morar com qualidade, morar com eficiência, né? E acima de tudo, um preço competitivo com o mercado que, de repente, ele possa agora realmente escolher, não só comprar o que ele pode, né? Então, a Plata, o nome dela, ela já vem com esse propósito também, né? Que é um derivado de Platinum, que a gente entende que é nosso posicionamento no mercado, ele vem para ser uma ideia de um imóvel Platinum, né? E daí tem sido bem aceito. Hoje contamos aí com 39 moradores, né? 39 famílias que têm o nosso empreendimento. Em junho desse ano a gente vai entregar um condomínio clube já com 47 unidades. E a nossa esteira de projeto, ela prevê em 2 novos empreendimentos que totalizam 301 unidades, né? Então, é uma ideia que tem sido muito bem aceita pelo mercado, segue muito o propósito que a gente tem, né? Entregar uma coisa diferente, com o melhor que a gente pode, né? Com muita qualidade, com muito controle.
E é isso, gente. Fico muito agradecido de estar aqui hoje com grandes players, né? Eu entendo que hoje a empresa é pequena, mas com sonhos grandes e grandes metas e planejamentos, né? Legal. Bom, eu vou falar, então, eu posso falar, assim, com convicção, porque agora é a primeira auditoria que eu vou fazer, né, na tua empresa, Rafael, é esse ano, né, efetivamente, mas Equilíbrio e o Matheus já conheço há algum tempo, e eu acho que você tinha que construir em Curitiba, porque eu com certeza compraria imóvel para os meus filhos, um para cada filho, um imóvel, um empreendimento teu. Fico muito feliz. Porque realmente é aquela história, o bom não é que tem que ser só no alto padrão, é porque é caro. Você pode, dentro do que você se propõe a fazer, entregar um produto de excelência. Eu acho que vocês fazem isso, realmente. É sempre é legal ir lá, ver a obra. É uma obra popular, mas uma obra bem feita, bonita, bacana. Então, assim, constrói aqui. Ó, vai ter uma cliente. Vou ditar a obra e vou comprar. E eu vou cobrar. Então tá bom. Mas é isso, gente. Tiago, então, por favor, apresenta Equilíbrio aí para o pessoal conhecer. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, Gisele. É uma satisfação estar aqui, é uma satisfação poder conversar de qualidade, de propósito. É uma honra estar nessa mesa, em construtores que vivem os mesmos desafios que eu. Então, é uma mesa que pode agregar bastante. A Equilíbrio, agora em 2026, está fazendo 54 anos de fundação. Foi meu pai que fundou a Equilíbrio. Existe uma tradição já familiar de imigrantes italianos que sempre trabalharam eram pedreiros, carpinteiros, etc. Todos trabalhando na área de construção civil. E meu pai trouxe isso para dentro, mesmo antes de fundar, sempre foi tá no gene. Então, é uma satisfação, é uma paixão construímos porque gostamos e tentamos fazer o melhor possível, né? E a Equilíbrio, dentro desses 54 anos, teve diversas fases. Teve fase que prestou serviço em concorrência pública, teve fase que construiu muito habitação popular. Não sei se alguém aqui escutou falar em BNH, Nossa, 1980, sim. 85. Eu escuto falar, não participei necessariamente. Depois passou uma fase de prestação de serviço privado. Devagarinho, sempre foi um sonho do meu pai a incorporação. Começou prestando serviço e foi um sobradinho, 2 sobradinhos e foi devagarinho começando a incorporar. De repente estava só incorporando. Então hoje nós só construímos para as nossas incorporações, não prestamos mais serviço, né? É uma empresa que hoje está no médio alto padrão. A qualidade faz parte do nosso DNA. E a qualidade não quer dizer nada a ver com padrão. A qualidade do Minha Casa Minha Vida é a mesma qualidade de um imóvel de altíssimo padrão. Qualidade não tem nada a ver com padrão de acabamento, né? As pessoas confundem muito isso. É uma construtora que tem como propósito as pessoas. Então, o nosso foco não é o apartamento que nós vendemos, o nosso foco é o cliente. Então, nós vendemos e entregamos uma jornada, desde a hora que nós conhecemos o nosso cliente, que ele pega um lead, até 10, 12 anos depois da entrega, nós estamos juntos. Nós procuramos nunca vender a perfeição, porque a perfeição não existe, mas nós sempre vendemos e entregamos nós vamos estar presentes na vida do nosso cliente. Nós vamos estar, ele vai pegar o telefone, ele vai encontrar alguém para dar apoio, né? Então, longe de ser perfeito, nós estamos presentes. Então, hoje, nossas pesquisas de satisfação, 99% dos nossos clientes dizem que comprariam um imóvel da Equilíbrio ou indicariam para um amigo, um conhecido, um parente. Então, isso indica que nós estamos sendo reconhecidos, nosso trabalho está sendo reconhecido, né? E é esse o nosso propósito, não só pelos clientes, mas como pelos colaboradores. Faz parte da empresa, o colaborador. A gente se preocupa com toda a cadeia, com todos os stakeholders que estão em volta, fornecedores, isso faz parte. A gente acredita que o lucro é uma consequência disso, o lucro não é um objetivo. E acaba que acontece, né? Quando você trabalha por amor, por paixão e você tem carinho pelo que você faz,
o sucesso é uma consequência. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas ele vai chegar, né? Então, equilibra isso, tentamos ser isso. Muito bem. E eu posso dizer que há 20 anos eu acompanho isso, né? E vi ao longo do tempo o quanto a empresa cresceu e o quanto isso é verdadeiro, né? Eu sempre costumo citar equilíbrio, porque eu sempre falo, né, que quando eu conto as histórias, eu conto milagre, mas não conto santo, né? Mas daí, nesses casos, dá pra gente contar o santo. Então, eu acabo, muitas vezes, citando o equilíbrio, porque eu acompanhei ao longo desses 20 anos e sei que é de verdade. Então, é muito bom ter você aqui. Obrigado. E você, Rafael, conta pra gente então da Vert. Vamos lá. Primeiro eu quero dizer que eu sou um dos 99% satisfeitos do equilíbrio, porque eu fui morador por 8 anos em um empreendimento de vocês e fomos muito felizes lá. A família cresceu, tivemos que sair, mas enfim, fomos muito felizes lá. Que bom. A Vert, Gisele, ela surgiu basicamente de duas coisas, né? Eu fui sócio durante 5 anos de uma construtora, isso há uns 8, 9 anos atrás, e nós fazíamos de tudo. Então, nós fazíamos obra pública, nós fazíamos prédio para incorporador, nós fazíamos casa para cliente final, reformas corporativas, e me incomodava muito a falta de padrão, porque, apesar de ser obra, né? Cada tipo de obra tem um padrão de processo, um padrão de compra, um padrão de cliente. E aquilo me incomodava demais. Então, a gente era muito pulverizado, nossos clientes, a gente tinha muitos clientes diferentes. E a segunda coisa é o que me pegou desde sempre, desde a época de estágio na faculdade, há 20 e tantos anos atrás. Eu sempre fui apaixonado por obras de incorporação. Eu gostava de fazer prédio, eu gostava de fazer conjunto de casa. Era a obra que era o tipo de obra que eu mais gostava. Então, por acreditar nisso, fundei a Vert há 4 anos. Diferente dos outros aqui na mesa, nós somos uma construtora pura, né? Nós não somos incorporadora, mas o nosso foco exclusivo, a gente só atende clientes incorporadores, então as incorporadoras puras, né? Uma outra coisa é que a gente tem como objetivo atender poucos clientes de forma recorrente. Então, eu não tenho o objetivo de ter 10, 12 clientes. Eu ficaria muito contente aí com 3 a 4 clientes que comprem terrenos de forma recorrente, que estejam satisfeitos com o nosso trabalho e que a gente continue. E o que mais que eu posso falar? Somos certificados ISO 9001 PBQPH há 1 ano e meio, né? Eu acho que é isso. Basicamente é isso. Bacana. E é legal porque realmente são bem diferentes, né? Você trabalha para incorporadoras, o Matheus trabalha mais para Minha Casa Minha Vida e o Thiago, né, com equilíbrio mais a questão de alto padrão. Mas apesar de serem áreas, clientes diferentes, né, públicos diferentes, eu acho que as dores são muito parecidas, né? Então, a gente estava falando aí quais são as principais dores. Assim, eu circulo bastante entre as empresas, entre as construtoras, né, no mercado, conversando com o pessoal, e a gente esbarra quase sempre nas mesmas coisas, né? Falta de mão de obra, falta de qualificação da equipe, dificuldade na contratação, né? A questão dos cronogramas cada vez mais apertados, a burocracia na hora de aprovação nos órgãos públicos, né? Seja para começar um projeto ou para finalizar, porque acha que começar é difícil, finalizar nem sempre é fácil também, né? Então, essas questões, né? Das dificuldades. Eu queria entender um pouquinho, na realidade daí de cada um de vocês, qual que é a principal dificuldade que vocês encontram hoje, no dia a dia de vocês, e entender, assim, dentro dessa dificuldade que vocês têm, como que a qualidade consegue ajudar vocês, né? Se consegue ou não, porque talvez não consiga, né? Ou talvez não consiga ainda, mas possa vir ajudar. Então, eu queria entender um pouquinho. Como que você me fala, Matheus, hoje, assim, o que você sente da tua maior dificuldade? Hoje, né, como nossa empresa ela é pequena ainda, né, e de certa forma nós trabalhamos de maneira muito enxuta, a burocracia é o grande problema, digamos assim. Hoje, esse empreendimento nosso de 47 unidades é 1 ano de aprovação e 1 ano de obra. Então, a execução da obra, por mais metódica que a gente leve a obra ainda, né, eu demoro 1 ano. Então, e a burocracia, eu demoro 1 ano para legalizar entre órgãos municipais, órgãos financeiros, enfim. E a venda da demanda para, enfim, conseguir pisar no canteiro, né? E construir. Daí construiu 1 ano de obra,
mais 3, 4 meses ali de documentação final para regularização e entrega. Então, quando a gente, por ser pequeno, né, eu não tenho uma escala ainda de 300, 400 unidades, uma obra mais longa de 2, 3 anos, 4 anos, né? Acaba que hoje a minha dor é burocracia. Principal, sem dúvidas, né? Mas realmente, daí quando você para conversar daí na escala, né, com nossos companheiros, aí entra outros fatores, mão de obra, qualificação profissional, metodologia construtiva, né? O aprimoramento que cada um vem trazendo na construção. Hoje, Minha Casa Minha Vida, tem muitas empresas, né, por exemplo, que já vão para a parede de concreto, né? Mas daí temos aí outros fatores daí que forma, mão de obra específica, enfim. Então, acredito que as dores acabam sendo as mesmas, principalmente para quem trabalha com habitação, né? Mas quando é pequeno, a burocracia trava um pouco mais ainda do que a mão de obra, digamos assim. Mas dentro disso, o maior problema é que você acaba ficando com um gap ali, muitas vezes, um período entre o término de uma obra e o começo da outra, onde você pode ter mão de obra ociosa também nesse sentido, né? Acontece. Hoje, por exemplo, né, a gente está finalizando um empreendimento com 1 ano de obra e eu estou há 6 meses lidando com a documentação de outro empreendimento, com um terreno comprado, com capital imobilizado, né? E às vezes eu não consigo fazer acontecer o negócio. Então eu vou terminar, vou ter um gap ali de uns 2, 3 meses que eu vou ficar com a equipe de certa forma ociosa, que eu vou replanejar para alguma obra menor, de algum parceiro, enfim, para poder dar continuidade. Mas aí entra naquilo, né? A dor é documento. Uhum. Quando é pequeno, quando é grande, aí acaba que tu cai na mão de obra, tu cai no processo, tu cai na cultura empresarial, porque daí mais gente dentro de uma corporação, são mais pessoas para entender uma cultura, para entender um processo, né, de ponta a ponta, são mais pessoas para gerir, né? Então o problema vai mudando conforme a gente vai escalando, mas acaba que é sempre o mesmo. Sempre esbarra em pessoas, processos, tecnologias e burocracia. É isso mesmo. E hoje você tem... porque quando a gente fala nessas dificuldades que não dependem da gente, né? Órgãos públicos, é realmente difícil de você ter uma ação ali, porque não depende de você, né? E como que você está tratando e como que você vai lidar com esse período ocioso? Você vai usar a tua equipe de gestão, por exemplo, para quê nesse período? Planejamento interno, né, de outros empreendimentos. Então, o nosso corpo hoje de engenharia, ele é enxuto, ali com 4 pessoas, né? Então, a gente vai tratar de trabalhar em projetos. Então, vamos adiantar etapas dos próximos empreendimentos e planejamento, né? Planejamento anual, planejamento de canteiro, planejamento de obra. É a maneira que a gente tem de otimizar um gap que às vezes acontece assim, que a gente tem que estar preparado para tomar alguma ação, né? Mas ao mesmo tempo, por ser uma empresa assim que ela nasceu basicamente com pouco capital, né? Muita parceria de investidores, amigos, família, né? E eu tenho algumas saídas que quando você, como diz, né? Você tem um bom nome, você se vira com qualquer coisa. O dinheiro é o de menos. Então, eu tenho investidores, amigos que, poxa, ó, tenho lá tantas casas para fazer. Então, eu consigo gerir, administrar e colocar uma equipe lá para estar acontecendo de preencher essa lacuna. Mas acontece que você, uma ação dessa, ela te queima margem, ela te queima lucro, ela te queima tempo, que hoje o tempo para nós é precioso, sim, né? Então, hoje como pequeno, ainda somos pequenos, né? Com pensamentos grandes, mas essa é a nossa dor, principalmente. E lá, Thiago, a realidade de vocês já é um pouco diferente, né? Eu acho que você vai poder contribuir, falar muito de cultura, porque a cultura no equilíbrio é uma coisa que eu admiro muito e é uma coisa muito forte. Mas hoje, o que você pode compartilhar da tua maior dor lá no equilíbrio, né? E como que vocês estão lidando com isso? Eu acho que, no geral, o nosso negócio é muito complexo. A gente subestima ele porque a gente está no dia a dia. Mas do comprar um terreno,
até você entregar um imóvel, é uma complexidade extrema. Você tem um órgão público, você tem a economia, você tem o impacto que tua construção gera nos vizinhos, você tem problema de mão de obra, você tem problema de dinheiro, você tem problema de continuidade de equipe. São todos fatores que às vezes a gente, quando está no dia a dia, não nota. Quantos insumos tem numa obra dessa? Você está falando, às vezes, sei lá, 5 mil insumos, não é difícil ter 5 mil. Você está gerenciando isso. Então, a gente subestima essa complexidade. E o que vem ainda, que é uma característica do nosso setor, não é, antes eu falava, é uma dor, não, é uma característica, é a falta de padronização. Você pode padronizar mais ou menos. Se você vai lá para o lado da Minha Casa Minha Vida, você padroniza mais. Por outro lado, você tem uma margem menor. Então, você padroniza, mas se você padroniza lá 80% do custo, os outros 20% não muda. O terreno é diferente. Quando você vai para um padrão um pouco mais alto, um terreno na Visconde de Guarapuava, em Curitiba, você vai fazer um prédio para se adaptar no terreno. Então, ele é 100% diferente. Então, eu acho que é uma característica que eu comecei a sofrer menos quando eu comecei a chamar de característica e não de dor. Porque senão, é assim, ponto. É assim. Como é que a gente vai fazer para minimizar ou para tirar algum proveito dessa característica? Então, hoje eu acho que um dos maiores problemas é a falta de padronização. Né? Que não tem, você tem que gerir isso aí. Hoje o meu maior problema é vender. Preciso vender para alimentar toda uma cadeia que está atrás. E eu tenho levado mais de 1 ano nas minhas aprovações. Eu tenho levado 2 anos nas minhas aprovações. Nossa. Estou tentando chegar... Se o terreno está limpo, eu consigo fazer em 15 meses, 18 meses. Mas sempre tem uma regularização, sempre tem alguma coisa. Outra dor minha hoje em todo o processo é a definição do produto. Está muito competido, tem muita oferta no mercado. Você definiu um produto um pouquinho fora da margem, a tua velocidade de venda vai lá para baixo e toda a tua roda começa... Então, é uma complexidade muito grande. E como é que eu tenho gerenciado isso? Primeiro, pessoas e pessoas. Isso não tem. Com culturas fortes. Você tem que ter uma cultura forte. E o duro de ter uma cultura forte é que você tem que seguir ela, né? O exemplo vem de cima. Essa é a maior função minha, é isso. É quando eu tenho um atalho, quando me aparece um atalho para uma vistoria passar de 3 meses a 1 mês, eu tenho que falar, não, nós não vamos pegar esse atalho, nós vamos seguir a linha dura. E pagar o preço por isso. Então, eu é que tenho que dizer isso e sofrer a dor. Porque é o exemplo. Né? Se eu começo a abrir exceções nas decisões estratégicas, não adianta eu tentar dizer, não, foi só uma vez, ninguém vai ficar sabendo. Não adianta. Está no ar, todo mundo sabe a tua decisão. Isso gera uma reação em cadeia. E se ele faz lá em cima, por que eu não posso fazer aqui embaixo? Né? Então, essa eu acho que é uma das maiores dores. É a cultura. Então, forçar e pessoas alinhadas com essa cultura. Para você poder ter confiança. Porque como o processo é muito elástico, eu tenho uma variação muito grande, os sistemas de controle são secundários. Tudo bem, eu tenho uma indústria automobilística que eu faço 1 milhão de carros iguais e eu sei que eu vou gastar 52 mil parafusos, o meu sistema vai travar nos 52 mil parafusos e pronto. Se você fizer isso na tua empresa, você vai travar a empresa, ela não está funcionando. No segundo mês parou a empresa, não está funcionando. Então, eu tenho que ter pessoas que estejam com o mesmo propósito, que acreditem nos mesmos valores e que estejam indo para a mesma direção. Aí eu posso afrouxar, porque não tem... não é através... Você tem que ter processos bem definidos, você tem que ter pessoas responsáveis pelas decisões, mas as travas financeiras, as travas de quantitativo, você tem que ter muito cuidado em fazer isso, que não estava a empresa. Então, eu
tenho muito ido nesta linha, a linha da confiança, pessoas e valores. Eu sempre falo, ó, você errou uma vez, não tem problema. De preferência não erre 2 vezes na mesma coisa, né? Mas até a segunda, às vezes até a gente engole. Mas não pise na bola em valor. Pisou na bola em valor, não dá para ficar na nossa equipe. Então, eu tenho ido mais para esta linha do que com sistemas complexos, sistemas cheios de alçadas, alçada 1, alçada 2, passa lá, faltou um saco de cimento lá, precisa ir para a diretoria autorizar, porque estava previsto 50 e foi 52. Tentei fazer isso, não consegui. Tem gente, quem sabe, com uma obra com menos variação, que você consiga repetir mais, você consiga fazer isso. Mas eu tenho minhas dúvidas, sabe? O quão essa gestão de custos e a gestão de quantitativos. Então, a minha linha gerencial tem ido muito, tem sido essa. Perfeito. E eu posso afirmar que isso dá resultado, né? Então eu acompanho e eu concordo que para você ter uma cultura forte, para que as pessoas respeitem o seu valor, o exemplo vem de cima, né? E por isso que eu cito você tantas vezes por aí. E também a questão do investimento no colaborador, porque hoje muitas vezes as empresas elas querem que o colaborador adira à cultura e aos valores da empresa e que faça o que precisa ser feito e tudo mais, e que saiba fazer, mas não quer investir num treinamento, não quer investir em uma coisa que vocês fazem muito bem, que é todo esse processo de contratação, uma seleção do perfil adequado, né? E treinar. Então, eu sempre dou como exemplo uma situação que uma vez eu tenho uma ex-aluna que trabalhava num cliente meu e foi bem numa mudança de norma, que teve uma mudança grande. Eles me pediram uma proposta para fazer uma consultoria na revisão da norma e eles falaram, e daí não aprovaram, porque eles estavam com uma dificuldade financeira. Até aí tudo bem, né? A gente sabe que nem sempre é possível. Aí tinha ela, que trabalhava lá, responsável da qualidade. Qual que é o mínimo que a gente espera? Que você dê condições para que essa colaboradora consiga se virar minimamente e fazer o trabalho, já que eu não consigo contratar. Ocorreu que eu lancei um curso de atualização e ela foi. Eu falei, fulana, que legal que você veio aqui participar, que a empresa está pagando para você. Ela olhou para mim e falou assim, não, eles não estão pagando, eu estou pagando do meu bolso. Eu falei assim... Daí pensei, né? Falei, mas que bom então que te liberaram 3 dias, né? Pra vir fazer o curso, porque é um negócio bacana. Ela falou, não me liberaram, eles vão descontar das minhas férias. Eu falei, cara, a empresa precisa da certificação, porque senão ela não contrata. Ela não pode contratar uma consultoria para fazer. E a colaboradora tem que tirar dinheiro do bolso e descontar das férias para poder fazer um curso de capacitação para aplicar na empresa. Então, esses são os absurdos que a gente vê no mercado, né? Então, não tem como a gente chegar lá sem um investimento e eu acho que isso é uma coisa que vocês fazem muito, né? E eu acho que eu até entendo, porque é difícil se mensurar o custo-benefício desse investimento. Vou investir em treinamento, vou contratar gente capacitada, ela não vai aparecer na planilha ali, ó, eu vou investir tanto, vai voltar tanto. Você sabe no médio e longo prazo que está convergindo, está melhorando, mas é no feeling, é na gestão do gestor que sente isso. Então, às vezes, eu entendo o raciocínio dele, eu não concordo, mas eu entendo o pensamento. Ele fala, no momento eu estou perdendo 3 dias de trabalho dessa pessoa. Aí precisa, nós como empresário, você precisa ter uma visão de longo prazo, né? Porque a hora que você começa a pensar que daqui 10 anos você quer estar vivo, a tua conta começa a ser outra, né? O teu critério de decisão é outra. Por exemplo, aqui, um critério muito que eu uso. Eu não economizo em assistência técnica. Assistência técnica, para mim, é marketing. Só que eu sou construtor em incorporador. Então, quando eu estou assumindo uma despesa dessa, eu estou assumindo como incorporador. Depois até você podia contar como é que funciona isso quando você é um construtor. Porque o construtor, você tem um orçamento apertado. E daí você vai trabalhar dentro da tua garantia. E a decisão de você fazer, por exemplo, a assistência técnica, o marketing, já é uma decisão de incorporador. Ele que vai ter que... eu tenho um prédio que está entregue, faz 5 anos, está fora de garantia, mas surgiu alguma coisa, eu vou aproveitar isso como uma oportunidade para eu
para eu chegar mais próximo do meu cliente, né? Então, é uma decisão de longo prazo, que você está pensando que você vai viver. E eu, como construtor e incorporador, junto as duas. Na construção, não sei como é que funciona isso no dia a dia. Mas eu acho que esse é o maior desafio, a mensuração. E eu vou te falar que você sabe que eu tenho essa dificuldade, até quando eu vou fazer propostas ou conversar com empresas, porque vocês já passaram por essa situação, principalmente o Matheus, né, e o Rafael, mais recentemente, né, porque o Thiago foi lá atrás, no passado. Mas assim, quando você vai cotar uma consultoria e você não conhece, você não sabe quando você vai implantar um sistema de gestão, o que você vai receber no final. Você sabe que vai vir um certificado, mas o que vai acontecer no meio do caminho, você não sabe. Então, qual que é o critério de decisão? Preço, né? É mais barato, porque você não entende o que vai no meio do caminho. Então, às vezes, mostrar que a qualidade é muito mais do que ter aquele certificado, ou fazer um monte de papel, porque eu já escutei pessoas falando assim, não, mas é só salvar como, mudar logo, e a gente usa esse aqui. Então, não é isso, né? E aí, às vezes, é difícil de você mostrar para o dono de empresa, né? Para o empresário ali, para o diretor, o valor da qualidade, justamente porque quando você começa, a empresa não tem indicador de quanto ela desperdiça e de quanto retrabalho ela tem. Então, como é que você mostra o que melhorou se você não tem um indicador anterior? E quando você começa, se você fizer certo, a qualidade ela vai evitar que o problema aconteça. Então, se ele não aconteceu, como é que você mostra que ele não aconteceu porque você tinha um sistema de gestão da qualidade? Então, essa é uma dificuldade, muitas vezes, que é no feeling. É você no dia a dia percebendo o quanto isso faz de diferença. Mas nem sempre é fácil de mostrar numericamente. Apesar de a gente adorar os números, mas você não tem como comparar, né? Eu não sei se vocês sentem isso também. Muito. Então, às vezes é muito mais fácil o gestor que está ali na ponta, né, que a gente não tem esse contato de repente com outro terceiro que precisa desse treinamento, né, o gestor identificar isso e agir, do que às vezes nós como diretores, gerentes, enfim, tomar uma ação direta num treinamento da ponta. Então vem muito da cultura, do processo, das pessoas, né, que é identificar isso na ponta, trazer a informação para a gente entender se é viável ou não é. Daí que você consegue mensurar ainda. A ponta precisa participar muito. É de lá que vem a informação. De lá que vem a informação. Então, eu, como era engenheiro de obra, né, tocava empreendimentos, lá, né? Pé no barro, amassando barro, né? Trabalhei em uma grande incorporadora daqui do estado. Eu entendia a necessidade de um sistema de gestão. Então, na minha implantação, não foi preço. Não. Uhum. E isso é muito claro. Mas o meu propósito é o quê? Desenvolver cultura. Então, um dia, se Deus quiser, o nosso rumo é ter uma empresa estruturada, igual a Equilíbrio, né? Uma empresa com cultura sólida e que ela seja perene. O Matheus não estando vivo aqui amanhã, a empresa vai estar. É isso que interessa. A empresa tem que funcionar sem o dono. Então, isso faz parte de cultura, né? E pegando esse gancho, né? Se você não consegue implantar a cultura da qualidade na tua empresa, os dados que você recebe, você vai sempre duvidar deles. Porque se o cara da ponta é o cara que te dá o dado. É lindo, maravilhoso você ter os gráficos, você ter indicador, etc e tal. Mas se a ponta está te dando o dado errado, aquele dado não serve de nada, né? E como que foi a quebra de paradigma? Porque assim, eu ouço muito de construtoras que falam assim, não, esse negócio de qualidade não é pra mim, porque eu sou muito pequeno. Eu sou eu presa, né? Eu faço sozinho. Como que foi pra você, Rafael, quebrar isso? De tipo assim, não importa que tamanho a gente tem, isso se aplica pra nós. Como que foi isso? Olha, é uma dificuldade até hoje, na verdade. A questão da cultura, como você fala, ela parte sempre do exemplo de quem está em cima. Então, eu recentemente mudei na empresa. Eu tinha uma engenheira que ela fazia planejamento e controle da produção para mim, tá? E a qualidade, ela estava meio solta na empresa. Então, a gente tinha os indicadores, tinha a ISO, mas eu vi que não funcionava. Não recebia os dados vinham incorretos. Então, algumas alterações que eu fiz ano passado, eu passei essa engenheira para coordenadora de qualidade e planejamento, porque a minha empresa também ela tem um tamanho pequeno, hoje eu tenho 2 obras de execução para clientes. E ela trabalhava muito junto com a engenharia, somente com a engenharia.
eu inseri ela nas reuniões semanais de todas as áreas. Então, agora ela participa da reunião da RH, ela participa da reunião do administrativo financeiro. E toda semana a gente está lá discutindo problemas de nota que atrasou, a nota que não veio da obra, com o administrativo financeiro e qualidade. Acho que isso foi uma mudança legal. Eu estou vendo que o pessoal está comprando um pouco mais a ideia agora na ponta, né? Porque chega na obra, né? O mestre de obras, o engenheiro da obra, então, mas nós precisamos produzir, precisamos fazer 3 lajes no mês, precisamos começar a alvenaria e tal, vamos atropelar os processos. Então, não vamos atropelar os processos. É importante que a gente esteja lá dando treinamento, explicando, né? O que mais nós fizemos lá? Agora, eu, pessoalmente, como nós não temos o tamanho da Equilíbrio, somos menores, mensalmente a gente faz uma reunião em obra, é uma apresentação, na verdade, para os principais atores da obra ali, né? Então, o mestre de obras, o estagiário, o engenheiro, a gente não consegue tirar todo mundo junto porque não tem nem espaço físico para todo mundo. Mas eu vou pessoalmente, então, o planejamento me passa o que vai entrar de serviço, qual é o serviço que vai entrar mês que vem? Nós vamos entrar com a estrutura. Nós abrimos o procedimento, as fichas, e a gente não explica só o que está ali. Aquela coisa de projetar na TV e passar assim, assado, eu vou lá e explico os porquês. Porque tem coisa lá que é norma, tem coisa que é boa prática, tem coisa que é experiência minha. Então, nessa hora, eu sento e é muito legal a troca que a gente tem, porque eu conto experiências minhas passadas e aí os engenheiros mais novos e tal, eles se interessam, perguntam, mas por que aconteceu isso? Tá vendo? Aconteceu isso porque a gente não seguiu isso aqui. Esse ponto está aqui especificamente por isso. Eu gosto de dar bastante exemplo lá na empresa. A gente tem um processo para as concretagens, que todo mundo sabe que dia de concretagem é um caos, né? A gente tem um checklist que ele deve ter uns 15 itens lá dentro. Então, desde de aluguel de vibrador até agendar piso zero, agendar a bomba com antecedência. E o pessoal no começo era difícil de comprar. Essa foi uma que eu tive que ir toda semana na obra pessoalmente e explicar o porquê de cada coisa. Falou, olha, eu já tive obra que tive que mandar 3 caminhões embora, por isso e aquilo. Por isso que isso está aqui. E aí o pessoal começou a entender. Esse do checklist é muito legal porque está rodando muito legal. Você vai ver lá quando você for fazer auditoria, pergunte lá como é que está rodando. A gente vê os cartõezinhos e como é que está, se já está agendado, se não está, eu consigo ver do escritório. Então, acho que eu acabei me estendendo um pouquinho, mas eu acho que é a gente estar no dia a dia mesmo explicando o porquê das coisas. Porque eu me lembro muito quando eu era engenheiro de obra que as coisas me eram enfiadas. Impostas, é assim. Né? Não é assim, você tem que explicar o porquê. Senão o cara não vai entender o porquê, ele não vai fazer direito. Eu acho o ser questionador. Então, eu acho que na qualidade é importante você questionar, não é só aceitar. Eu, por experiência, e todo mundo começou algum dia, eu fui estagiária, né? E comecei a implantar um sistema de qualidade também e tal. E quando vinha as auditorias, muitas vezes o auditor dizia, não, eu acho que você tem que fazer isso, isso, isso. Você ia lá, mudava tudo do jeito que ele falou. No ano seguinte vinha outro, né? Daí ele falava assim, não, mas você sabe que eu acho que devia fazer assim, assim. Tá, mas o outro, eu alterei porque o outro pediu. Então, não é alterar porque o outro pediu, é alterar porque tem uma razão de ser, aquilo faz sentido e tudo mais, né? A gente brinca lá no Equilíbrio que, às vezes, junta eu, a Ana e a Andréia, parece que a gente tá brigando, né? A gente tá... quando a empresa era pequena, que daí ficavam os meninos perto e diziam, meu Deus, elas estão brigando. Não, a gente tava realmente entendendo a discussão daquilo, da funcionalidade, se faz sentido ou não. E é isso, até hoje, eu acho que o Equilíbrio tem uma coisa muito boa nisso, né? A gente até falou no dia do encerramento lá, que também vem muito lá do seu Lívia, né? Que fundou o Equilíbrio, que é essa questão de questionar o porquê das coisas, que é não fazer por fazer, porque ninguém, no geral, as pessoas não gostam de só fazer sem entender o porquê. E aí ela não vê valor. Então, quando você entende, você discute, você toma uma decisão racional, você se convence de que aquilo é importante. A hora que você se convence que aquilo é importante, acabou aquela barreira, aquela restrição, aquela resistência, né? Então, eu acho que isso é bem legal. E o fato de a alta direção, né? Estar presente, não é só alguém mandando. Estar lá, igual o Thiago, que está na obra sempre, né? O Matheus já está inserido efetivamente dentro da obra. É diferente, né? Então, acho que faz toda a diferença. Eu acho que sem a diretoria estar envolvida, não acontece nada. A diretoria tem que estar. E daí, independente de ser grande ou pequeno, quando eu comecei era uma obra só. E o sistema de qualidade é o mesmo que acontece hoje. E 2 coisas que olhando para trás, que eu acho que
ajudou a pegar mesmo o sistema de qualidade no equilíbrio, eu sempre, quando tinha que desenvolver um procedimento, uma instrução, eu sempre dava para a base desenvolver. Então, precisava lá no começo desenvolver um procedimento, uma instrução técnica de como faz alvenaria. Eu pegava e falava para o mestre, você escreve num papel aqui como é que você faz alvenaria. É isso? Estava comprado na instrução. E outro argumento que eu sempre usei muito é o seguinte, a hora que você tem um documento da qualidade, um sistema da qualidade, você despersonifica a responsabilidade. O que é uma paz, as pessoas de linha de produção é uma paz, é uma garantia. Quando você pega um mestre e um engenheiro que tocaram uma obra, qualquer coisa que saiu errado, a culpa é deles. Ele ia cobrar qualidade de um empreiteiro, era pessoal a coisa. Fala, não, isso aqui é um procedimento da empresa, o prumo disso aqui está aqui, eu não posso aceitar. Se quiser, ligue para o presidente que ele muda isso aqui, mas eu não sou eu chato. É um procedimento da empresa que, por sinal, eu ajudei a escrever. Então, se você não pôr a base participando, isso é uma coisa. E daí outra coisa importante. Quem usa o procedimento e o burocrata da qualidade tem que trabalhar junto. Se você deixar só a turma o representante da direção, que hoje não existe mais, mas que tinha, fazer a documentação, vai virar um bonde com... Ainda mais hoje, as normas brasileiras complexas, uma norma vai chamando a outra, de repente tem 100 normas no documento e cai na mão do encarregado de obra. Esqueça, isso aí não vai dar. Se ele não tiver, se a produção, se quem usar não tiver autonomia e autoridade na hora de definição desse documento, não vai funcionar. Então, o burocrata da qualidade, ele é um apoio. Não, aqui está errado, precisa pôr essa norma, não precisa, sai. Mas se a pessoa não participar, ela não vai vestir a camisa, ela vai falar, isso aqui é um... É perfeito, e sabe, hoje lá no Equilíbrio são várias pessoas envolvidas, né, porque esse é um processo que eu participo, né, então, por exemplo, nas instruções, né, então, o pessoal de obra, se é uma instrução que já existe, a gente conversa com o pessoal de obra, eles trazem a demanda, trazem a necessidade, passa pelo setor de projetos, passa por mim. Então, eu normalmente faço a revisão referente à norma. O que mudou, se está atendendo ou não está, se tem alguma coisa diferente. Projetos faz aquela avaliação referente à compatibilidade com as práticas de projeto da empresa. E a obra verifica se aquilo tem a ver com a realidade, se tem alguma boa prática ou alguma outra questão para implementar. Então, quando ele é feito a várias mãos, é difícil alguém dizer assim, eu estou fazendo isso aqui porque impuseram para mim. Então, e você tem uma instrução que ela de fato é consistente e que no futuro pode ser útil, inclusive judicialmente, porque ela não é só o que o cara faz, porque ele pode fazer errado, né? Mas é o que ele faz associado a um projeto que foi desenvolvido, associado às normas técnicas brasileiras. Então, realmente, esse é um processo que faz toda a diferença. E cuidar para não ficar muito complexo esses sistemas, né? Sim. Você cuida e fica... Eu falo brincando às vezes para a Gisele, nós vamos começar a remunerar a turma da qualidade por número de formulários que eles eliminam. Não pode mais criar, tem que eliminar o formulário. A premiação, porque vai, todo mundo, não, cria um formulário, não, pera aí, não é... Legal. Um formulário, uma instrução nova, a hora que você vê teu corpo administrativo para gerir toda aquela informação, é gigante. Mas você sabe, é que as pessoas... Aí entra naquilo, né? Quando a gente pega e une todos os departamentos à obra, quem está lá na ponta brigando, né? Porque esse é o cara que vai fugir do formulário. E quem está aqui na qualidade fiscalizando e quem está direcionando aqui, se todo mundo estiver unido e enxugar isso, a empresa funciona. Aí você implanta com saúde o negócio. Sim. Senão toda vida, mesmo que seja pequeno ou grande, vai trabalhar enforcado. É a mesma coisa. Então ele vai pegar ranço de formulário, vai pegar ranço de depois processo. Para quebrar isso, não quebra mais. E daí você não quebra mais, você perde a cultura. Né? Mas, gente, é que é absurdo. Eu já auditei empresa que eles tinham instrução, procedimento para, na época, enviar um fax, para atender o telefone. O importante que era o traço do café não tinha, mas tinha. E daí, assim, controlavam a compra de papelaria, né? O material do escritório, daí você ia olhar, e o concreto? Não,
a gente não controla o concreto, né? O pessoal da administração. Então, é isso. Às vezes inclusive, às vezes é um consultor que não tem experiência na área. Às vezes é a equipe que é jovem, cheia de vontade, mas que não tem experiência para entender o que realmente é ou não é importante. E aí começa e muito formulário, procedimento, instrução criada por causa do auditor. Eu acho que você tem que fazer isso aqui. Tá, o auditor... Primeiro que ele não deve achar, né? Mas caso ache, é uma sugestão. Você decide. Só que as pessoas que trabalham na construtora, muitas vezes elas não têm o conhecimento necessário para defender e argumentar, porque ela tem medo do auditor. E ela tem que dizer, não, mas é que pra gente não funciona dessa forma, não é assim e tal. Então, o auditor tem uma tendência natural, né? E eu vou falar por mim, de dar palpite, né? Mas eu sempre, pelo menos quando eu tô auditando, eu costumo, né, deixar claro o que é palpite, o que é uma opinião, o que é uma sugestão e o que é um problema, uma não conformidade, porque não está atendendo o requisito da norma. Isso aqui é uma não conformidade porque não atende. Isso aqui, na minha opinião, pela vivência que eu tenho, pelas empresas que eu já passei, talvez, se você fizer assim, seja melhor. Mas daí a decisão é sua, se você vai ou não vai alterar. Não, é dentro da tua realidade, porque quem está ali todo dia é você, né? Então, eu acho que isso é importante. Então, esse é um cuidado que eu acho que as construtoras têm que ter quando começam a implantar um sistema de gestão da qualidade, é não criar um monstro baseado no achismo dos outros, né? Porque isso é bem comum, né? Mas pegando o gancho, até a gente burocratizou um pouco mais o processo, mas foi esses dias, inclusive, foi bem legal. Eu fui até a obra fazer essa reunião mensal que a gente faz e puxamos o mestre de obra juntos e fomos revisar os procedimentos de forma, concreto e aço. A gente estava para começar a estrutura. E as boas práticas, a gente acha que só vem da nossa cabeça, né? E a gente incluiu algumas boas práticas de travamentos de forma. Então, a gente tem um quadril branco na obra e o mestre de obra desenhando junto comigo lá como é que nós vamos piquetear os caibros aqui das vigas baldrame, mas da altura X, porque é um negócio que você não acha em norma, você não tem um cálculo. Sim. Então, é diferente de você fazer um bloco no posto do elevador e fazer um bloquinho 80 por 80. Então, nós conseguimos criar, por sugestão do mestre de obras, uma padronização de travamento de formas e como é que você vai fazer os painéis de forma. E é legal que assim você envolve, se o mestre ficou feliz, entendeu que está participando do processo e melhora o teu processo com quem está na prática lá executando, né? Foi uma experiência bem legal. Respondendo uma pergunta que você fez agora há pouco sobre assistência técnica, a gente tenta sempre colocar uma taxa de assistência técnica nos contratos, mas nas negociações a gente acaba assumindo na taxa de administração. Então, nos meus últimos contratos, acaba comendo nossa margem. É uma parcela considerável. E é uma parcela considerável, né? porque se você vai falar de uma taxa de administração de 10%, 2 assistência você técnica. sabe quanto custa o teu escritório, a tua taxa de administração central. Você tem comprador, você tem financeiro, tem RH, então aquilo lá come dinheiro. Se você está falando em 1% do valor da obra de assistência técnica, 1%, 2%, numa taxa de 10%, você está falando em 10%, 20% do teu faturamento. É muito alto para consultoras, então tem que tomar um cuidado grande na hora de um passivo a considerar. É um passivo grande. 1% se tudo der muito certo, né? Se tudo der muito certo, exatamente. E aí é a hora que as pessoas não enxergam o valor da qualidade, porque a ideia de você fazer todo esse processo do meio do caminho é porque você está olhando a qualidade como custo no momento da produção ali. Só que você esquece de pensar que se você não cuidar nesse momento, vai estourar lá na frente, né? E aí você fecha a tua margem achando que teve um lucro de 10 e não foi de 10, né? Foi de 8. Daqui a 5 anos você fecha que minha margem foi embora em 5 anos aqui. Exatamente. Bacana. E hoje, o que você controla do indicador da qualidade que é relevante para você lá? Principal, assim? Olha, a gente implantou no passado as OKRs e KPIs, né? O pessoal gosta de falar o termo em inglês. Então, o controle macro que eu tenho lá, se não me engano, são 10 OKRs no ano. E as principais são ligadas a faturamento, margem, o IDP das obras, que é o índice de desempenho de prazo, né? Então, as obras têm que estar todas dentro do prazo, que é o meu cliente. Eu tenho o NPS do cliente, que a gente faz a cada 6 meses, né? Que é aquela coisa se você recomenda a gente para algum amigo ou conhecido. E a gente criou um agora, que é muito legal, falando em cultura, em pessoas, que é o ENPS. A gente vai começar a medir a satisfação interna dos colaboradores. Porque
a gente gosta muito da reunião da análise crítica. Tem gente que faz anualmente, semestralmente, a gente faz trimestralmente. E ela tem funcionado, porque das reuniões de análise crítica, ano passado, você perguntou das dores, agora há pouco, eu não pego as dores mais de legalização, já trabalhei muito com a parte de legalização, mas eu pego o pós, né? Eu pego quando o alvará está para sair, eu começo a orçar a obra. Então, a minha dor, não tem como dizer, a minha maior dor hoje é mão de obra. É chover no molhado, mas... E ano passado, a gente, acho que na primeira reunião de análise crítica, a gente começou a discutir isso, começou a olhar indicador, retrabalho, empreiteiro abandonando obra, e custo a mais, e atraso de obra. E nós resolvemos migrar para a mão de obra própria. E aí não é uma decisão que você toma da noite para o dia, porque envolve muita coisa, muito processo novo no RH, é gente, etc. Então, nós ficamos 6 meses lá planejando como é que a gente ia fazer a migração. Eu comecei um contrato recente agora em agosto, que é o primeiro que a gente está com mão de obra 100% própria. Tudo próprio? Encanador, eletricista? Tudo. Tudo. Eu não tenho equipe de eletricistas ainda, vou começar a montar agora, mas eu tenho equipe de carpintaria, estou montando a minha equipe de alvenaria agora, já tenho meu encarregado de hidráulica, vamos contratar mais um encanador agora, e o próximo passo é elétrica. Então, instalações, porque instalações a gente não dá bola, né? Mas é o que mais trava serviço na obra. Então, você, as instalações lá, você tem lá, sei lá, 2% do custo é a mão de obra lá. Mas ele trava tudo. Ele trava reboco, ele trava acabamento, ele trava tudo. Fiação trava forro. E eu tive muitos atrasos, pegamos nos indicadores, muitos atrasos de serviços ligados a atrasos de elétrica e hidráulica. Que é uma equipe assim, eram prédios que se eu tivesse 3 eletricistas e 3 encanadores, eu não teria atrasos. Mas o meu empreiteiro estava com 2, às vezes tirava 1 e a gente ficava no pé e não conseguia. Então eu resolvi também internalizar a hidráulica e elétrica porque eu acho estratégico assim para a obra, sabe? Enfim, finalizando a questão da mão de obra, nós ficamos 6 meses, então a gente desenvolveu plano de carreira, distribuição de lucros, então ao final do ano afere-se o lucro operacional e a gente tem uma divisão entre os colaboradores. Que mais? Aí, tem uma lista de coisas lá que a gente faz mensalmente. Então, desde coisas bobas, do tipo day off. A gente fez uma pesquisa de clima lá e veio sugestão e começou um monte de gente a pedir, podia ter um day off no aniversário das pessoas, né? Eu falei, puxa, um troço tão simples, né? Você dá o dia de aniversário do cara para ele descansar e pagar. Implantamos lá, o pessoal ficou feliz da vida. Eu teria um monte de coisa para falar aqui, mas a gente desenhou tudo isso para só então redesenhamos o processo da jornada do colaborador, que é desde ele entrar até ele sair. O principal processo acho que foi esse está em construção ainda, porque a gente está testando, que é o de recrutamento e seleção. É muito diferente você recrutar e selecionar um engenheiro, um gerente, um administrador e você recrutar pessoal de obra. É uma dificuldade que agora está melhorando um pouquinho, a gente já está descobrindo aonde captar o pessoal, sabe? Você não pode depender só de indicação, né? Daqui a pouco eu vou precisar contratar 10, 15 pessoas lá, não adianta eu pedir para o fulano, para o Beltrano indicarem. E tem sido muito positivo. A obra que a gente está com mão de obra própria, a gente está com relação ao cronograma contratual, a gente está com 1,5% adiantado. Custos até agora, todos os serviços executados, grande maioria dentro do orçamento. O geral, se somar todos, a gente está abaixo do orçamento. Cliente super satisfeito. Que bom. Com os relatórios, enfim, com tudo. E vamos ver agora, né? A gente precisa terminar a obra para ver se no final realmente vai funcionar a coisa. Mas é aquela coisa que vem da direção. A gente passou por alguns perrengues aí no começo com a mão de obra própria. E o que eu sentava com eles nas reuniões e dizia nós vamos seguir esse caminho. Vai ser difícil? Vai. Nós vamos patinar bastante aqui. Mas nós vamos montar equipes engajadas aqui, que queiram crescer aqui dentro. Eu quero que o ajudante que está entrando hoje, daqui a 15 anos, seja mestre de obras das nossas obras. Então, eu apresentei, inclusive, o plano de carreira agora atualizado anteontem, pessoalmente, na obra. Essas coisas eu faço questão de pessoalmente para divulgar, né? Acho que faz diferença. Legal. Eu acho que é bacana essa questão de entre mão de obra própria e terceiro, porque assim, antigamente, na época que a gente começou lá atrás, era isso. Todo mundo tinha mão de obra própria. Aí o tempo foi passando e acabou. Ninguém mais tinha mão de obra própria. Todo mundo terceirizava, tinha empreiteiro e tudo mais. E agora está um movimento realmente de retornar para a mão de obra própria. E
não tem certo ou errado, nem melhor ou pior, porque depende de cada situação e de cada caso, né? Mas a vantagem da mão de obra própria que eu vejo é nessa gestão, no sentido assim, que você chega diretamente, você cobra, você tem condições de efetivamente treinar, efetivamente cobrar e ter uma gestão em cima daquele colaborador. E do terceiro você não tem, né? Porque muitas vezes você não consegue... Assim, você não passa nem por cima do chefe, né? Do empreiteiro morto. Você não fala, você é o dono e você não fala com o funcionário dele. Você vai falar com o engenheiro, que fala com o encarregado, que fala com ele. Então, acaba que essa gestão, ela fica mais difícil, né? Mas nem tudo são flores, né? Eu particularmente, eu sou um fãzaço da mão de obra própria, né? Minha empresa, quando eu fundei ela, eu tenho um time que está comigo até hoje. De pedreiro, mestre de obras, ajudante. São 4 pessoas, mas assim, pouca gente e gente boa. Sim. Eu costumo dizer. Então, pessoal que tem livre arbítrio para conversar com a gente, tem livre... conhecem já a cultura desde o primeiro dia de canteiro, sabe? Todo o planejamento que a gente fez dentro da construtora, desde o primeiro dia, né? Da primeira casinha, ele sabia que ele já ia estar hoje dentro do condomínio que ele está. Então, é muito bacana isso, e ainda mais quando o pessoal compra a ideia. Então, o meu time ele é um time muito bom, eu trabalho de maneira mista, né? Então, eu tenho a equipe própria para serviço crítico. Então, fundação, laje, calçada, de contorno, enfim. Então, como as nossas obras são horizontais, né? A gente pega o terreno lá, faz pavimentação, faz tudo. Então, é uma obra espalhada. Acaba que a nossa equipe hoje, para garantir as nossas produções, né? O nosso cronograma, é atividade crítica. Que daí são pessoas engajadas, são pessoas que ela conhece a cultura. Você sabe que a fundação tem que acontecer tal dia, ela vai acontecer tal dia. Porque quem está envolvido com aquilo dali, ele sabe da importância e ele vai estar lá para fazer acontecer. Então, para nós, assim, é muito positivo, principalmente no caminho crítico da obra, mão de obra própria, né? Fez muito sentido e assim, eu faço questão de continuar, né? Até que aconteça alguma coisa muito diferente, né? A gente não pode falar o dia de amanhã. Mas é uma experiência muito positiva, né? E para mim fez muito sentido. Mas você também, né, Thiago? Você já passou, foi e voltou, né? Eu já tive bastante mão de obra própria. Não 100% de mão de obra própria. Por exemplo, pedreiro, carpinteiro, encanador, eletricista, não. Por exemplo, esses trabalhos mais específicos aí. Estrutura, sim. E já tive estrutura, pedreiro, carpinteiro, azulejista, já tivemos equipe própria, já voltamos. E não tem regra conforme a fase, tem fase que tem mão de obra. Mas eu gosto da mão de obra própria, né? Então hoje o que nós estamos adotando? Toda a equipe gerencial da obra é própria, né? Mestre, encarregado. E estamos com uma equipe maior de profissionais. Pedreiro, carpinteiro, vamos dizer, todo encarregado tem na mão pelo menos uns 8, 10 aí, para fazer aquele rabo que o empreiteiro deixou para trás, que não adianta, no final foi embora, esqueceu de fazer o requadro, é coisa que te segura a obra inteira. Então, para ter um pouquinho mais de autonomia na mão da equipe de obra, né? Mas não que a gente não que eu tenha ideia de assumir o serviço. Porque a gestão de mão de obra própria funciona, mas você precisa ter o critério de gestão, precisa medir para pagar. É uma pegada diferente do empreiteiro. Você precisa ter uma estrutura para cuidar disso, né? E mensurar pessoalmente. Mensurar pessoalmente. Eu acho que vale a pena, cada um tem um caminho, não é um caminho certo ou errado. Daqui a pouco a gente muda, daqui a pouco sobra a mão de obra, daqui a pouco o empreiteiro baixa o preço, etc. Tem gente boa. Sim. Então, não existe certo ou errado, né? E hoje, qual que é o principal indicador da qualidade que você olha, assim, que você considera importante? Claro que vocês têm vários, todos vocês têm vários, mas se a gente pudesse citar um, né? Não dá tempo de falar de todos. O que você fala? Eu olho, pessoalmente, o mais importante é a pendência de vistoria do cliente e índice de manutenção no primeiro ano pós-entrega. Nós temos um índice de manutenção, que é o número de chamados por X metros quadrados durante o primeiro ano de entrega. Então, acho que isso representa muito o processo de qualidade, né? Com certeza. É o que o cliente está enxergando no final, né?
E é assim, aquela esteira, né? Se você fizer uma boa obra, executar bem, fizer uma boa FVS, a FVS, que é a ficha de verificação de serviço, você vai estar inspecionando e você vai pegar os furos, então você não deixa passar. Mas se passar, né? Quando você vai fazer a vistoria interna de obra, você consegue pegar as falhas que eventualmente passaram na FVS, são os pontos de controle, né? E você consegue corrigir, eu brinco, antes da vergonha alheia, né? Antes de entregar para o cliente, né? Aí você vai para a terceira fase, que é a inspeção do cliente. Aí ele faz a inspeção dele e já pega o que passou nas duas anteriores. E por último, se tudo correu bem e tudo foi corrigido, a tua tendência realmente é que o teu índice seja baixo da assistência técnica, né? Mas eu estava conversando com o encarregado esses dias, eu não sei como é que toca uma obra, como é que gera uma empresa sem um sistema de qualidade. Não tem como. Nós entregamos agora um prédio lá na Covilha, o Trebiano. São 500 banheiros, estava falando, são 700 quartos. Cara, se você não tem um sistema de qualidade nisso, cara, todos os tampos, banheiro no eixo dá errado. Cada tampo vai ser uma medida. O mar de carpinteiro que vai instalar móvel e vai começar a reclamar que está fora do esquadro o quarto de não sei quem. Tem 700 quartos. Faz sim uns 30 e um está fora. Olha a percepção de imagem do cliente vai ter. Nossa. E o custo disso, né? É só acertar um esquadro de um apartamento rebocado, pintado e entregue. Não, é só... Então, eu não enxergo como fazer a gestão de uma obra. E hoje, com o sistema de qualidade, com o Mobus principalmente, que a gente está usando, então, pombas, está fora do esquadro o quarto 2 do apartamento não sei o que. Você vai lá, você tem rastreado quem aprovou, quem fez isso aí. Então, te dá um senso de responsabilidade para a pessoa que está verificando, porque ela sabe que tem dono aquela verificação, não é aquela monte de ficha que ninguém sabe o que está... Quem que é o responsável? Então, eu sou responsável pelo que eu estou fazendo. Se eu quiser aprovar sem conferir, tudo bem, mas meu nome está aqui, assinado, se der um problema lá na frente, vão rastrear e vão falar, E sem contar cadê que a responsabilidade, né? E sem contar que tem uma chata que de vez em quando vai olhar ainda, né? Para evitar que vá lá na frente, tem que ter... Não, o sistema desvia muito fácil, né, Gisele? Se você não fizer a auditoria, ele desvia já. Queria até que você falasse sobre isso, Thiago. Depois eu quero voltar, né, pro Rafael e pro Matheus, mas já que a gente entrou nessa questão, o normal das construtoras, e o Rafael agora também vai fazer a mesma coisa que a Equilíbrio faz há muitos anos, mas assim, o normal é que as construtoras fazem o que é obrigatório. E o que é obrigatório? Uma auditoria por ano, ponto. E aí, na véspera, aquele desespero, meu Deus, fiquei um ano sem fazer, 11 meses sem fazer nada, lembrei disso e agora vamos correr porque falta um mês para auditoria, né? E a Equilíbrio, veja, eu trabalho com vocês há 20 anos. E desses 20, pelo menos uns 18, vocês mantêm auditorias trimestrais na empresa. A gente faz auditoria de 3 em 3 meses, né? Como veio essa percepção para você? O que você enxerga disso? Acho que é legal você falar também do indicador que você acompanha, dos relatórios que você recebe, tanto de Sol como da auditoria. Como que é isso para você? É imprescindível, né? Ele desvia, um ano ele desvia. É uma tendência nossa, a tendência humana é procurar o atalho, né? Já veio um monte de gente na frente, acertou o processo, disse que eu passo 1 é esse, eu passo 2 é aquele, um monte de gente mais que apanhou isso e sempre tem uma ideia brilhante no meio, mas se a gente cortar um caminho aqui? E se você não tiver? E daí você corta o caminho e dá uma tragédia, porque, pombas, acredita em quem veio na frente, em quem pensou, em quem sofreu, mas é uma tendência do ser humano, e a pessoa, e daí entra a geração nova na obra, que não sofreu todo aquele processo de construção do sistema de qualidade, ele não entende o porquê que está, mas por que eu tenho que fazer isso? E se você não tem auditoria mesmo, tem que auditar e os bônus tem que ser. Então, eu sempre levei muito a sério a limpeza de obra. Então, lá desde o começo a gente tem um programa que chama SOL, Segurança, Ordem e Limpeza, que é um checklist que vai fazer da obra. Tá limpo, não tá limpo, que é um checklist visual. Segurança. Tá bonito, que é um indicador que a gente faz também O SOL a gente faz todo mês, né? O SOL é mensal. O SOL é mensal. Eu fazia, durante uns 10 anos fui eu que fiz eu fazia a auditoria.
E a outra auditoria trimestral. E que os bônus, os incentivos de curto prazo, participação de lucro, é tudo vinculado a isso aí. Então, a Gisele dá uma nota lá na auditoria e no SOL, a obra tem que manter acima de 80% de aprovação para poder receber a premiação. E outra coisa, eu lembro na época que eu fazia o SOL, a gente dava de premiação um churrasco para a obra que tirasse a maior nota. Aí, sempre quando você põe uma obra contra a outra, é um tiro no pé. Porque eles viram o inimigo um do outro, né? Aí eu acabei. Eu falei, não, nunca mais eu vou fazer premiação, que eu vou dar prêmio comparar o que você fez. Não, você está melhor do que você fez ontem, então você ganha prêmio. E daí virava a tal de esconder coisa, mentira. Uma obra não ajudava a outra, viraram um inimigo. Eu falei, não dá, né? E, Rafael, você aproveitando o gancho, porque agora a gente, né, acabamos aí de fazer uma parceria aí, para você, que você me procurou para fazer essas auditorias trimestrais também, né? Da onde veio essa necessidade? Porque você veio trabalhava numa outra empresa onde a gente se conheceu, onde literalmente era uma vez por ano, 60 dias antes da auditoria, né? E por que a mudança? Olha, Gisele, a gente faz mensalmente lá a gente não chama de auditoria, a gente passou a chamar de inspeção agora, que é inspeção da qualidade, que não assusta é só... Menos, assusta menos? Assusta menos, que é a Giovana, que é a nossa coordenadora de qualidade, que realiza. Então, ela vai na obra com um checklist e é a mesma coisa. A gente tem lá o indicador que tem que ficar acima de 95% de conformidade. Então, lá tem desde tapume, frente de obra, limpeza, até questões de segurança do trabalho, questões mais técnicas, de documentação. Também a tendência do ser humano. A Giovana está com a gente já vai fazer 4 anos agora, faz um baita trabalho lá. Mas eu gosto sempre eu falo, assim como a gente tem uma pessoa da qualidade aqui dentro que audita a obra, eu quero ter uma pessoa de fora para auditar o que a gente está fazendo. Porque a gente estava fazendo uma vez por ano e estava passando muita coisa. Então a gente fazia auditoria interna, já foi muito melhor a última, não foi tão corrida quanto foram as anteriores. Mas a minha ideia é que a gente chegue na auditoria interna, pré-externa, com as coisas resolvidas. Aquilo faça parte do dia a dia dos colaboradores. Não seja correria, vai né? começar a auditoria. Não tem que ser assim. Porque a ideia da auditoria é realmente, vamos ver se no dia a dia as coisas estão funcionando. Os processos estão rodando, os indicadores estão saindo. Senão vira uma auditoria fake. Tem o ISO e PBQPH, e daí? Daqui a um mês que passou a auditoria, a obra está uma bagunça, uma sujeira, retrabalho, atraso. Então, basicamente isso. Mas... A gente fechou acho, quadrimestralmente para fazer, são 3 por ano. Isso, 3 por ano. Uhum. E aí ela realmente comentou que o equilíbrio fazia, achei uma ideia bem legal. Funciona porque daí a turma mantém em dia. Já não tem mais aquela paura da auditoria. Tem um pouquinho, mas não é aquela uma por ano. Os caras estão em desespero que vai ter auditoria. Parece que veio o bicho pra fogo. Né? Nossa, o parquinho pega fogo uma por ano. A turma fica doida, né? É difícil, gente. É difícil. Mas sabe, eu acho que o Rafael tocou num ponto bem importante, que é a gente falar da diferença da inspeção e da auditoria. Porque às vezes as coisas se confundem, né? Então, quando a gente faz o SOL é uma inspeção. Sim. É um checklist. Tem, não tem, sim, até tem parcialmente, mas é cara crachá, assim. A auditoria, ela tem um caráter mais amplo, né? Eu sempre falo que é mais ou menos como um projeto. Uma coisa é você ver, era para ter 3/4, sala, cozinha e banheiro. Tem. Isso é inspeção, é verificação. Tem 3/4, sala, cozinha e banheiro. Agora, ficou bom... É como se fosse auditoria, é uma outra visão. Então, eu acho que é legal a gente falar disso, porque muitas construtoras que eu conheço fazem inspeção e chamam de auditoria. E, de fato, não é. A auditoria é quando a gente chega com uma visão mais ampla para entender, primeiro, se é rastreável, porque também já vi muito auditor que não rastreia evidência, e aí todo mundo passa. Então, você tem que fazer o processinho de rastrear aquela evidência. Mas que saco, ela vai pedir isso de novo? Mas já falamos desse assunto. Não, mas é que a gente pega esse assunto lá na obra e vai voltando todo o processo e passa pelo RH, passa pelo compras, passa pelo projeto, passa pela incorporação, passa pelo... Você pega todo o processo
para você entender justamente se a coisa está funcionando, se a sistemática, se o processo funciona. Porque o checklist é uma verificação daquela evidência única e exclusivamente, né? Então, eu acho que é bem legal tocar nesse ponto, assim, porque eu realmente acho que a inspeção, ela pode e deve ser feita por uma pessoa interna da empresa, porque ela tem mais tempo para olhar as minúcias. Agora, a auditoria, claro que pode ter, empresas grandes têm equipes de auditores internos, né, que fazem e se revezam nos setores. Quando a empresa é menor, isso é mais difícil, porque você não garante a independência e tem uma coisa pessoal envolvida, que é complicado. Então, você ter uma pessoa que conheça, tem uma visão de fora, assim, ajuda, eu acho que nesse processo, né? Sem dúvida. E eu gostei muito da tua ideia, acho que eu vou passar a fazer pessoalmente essas inspeções lá internamente. O pessoal, De vez em quando. fica meio mas eu vou fazer de vez em quando. E nunca, É uma boa ideia. é difícil isso, mas é sempre tentar transmitir que não é punitivo. Sim. É de apoio, nós estamos tentando apoiar, né? Não é um contra o outro, você não vai ser punido, não vai, mas é ajuda, dá para melhorar, onde é que a gente pode melhorar? É difícil. E na hora, e no final das contas, a auditoria, ela tem que ter um pouco desse impacto de medo, tem que ser um pouco formal, tem que, senão, né? Ela fica solta, né? Fica E solta. daí, a partir do momento que tu desce lá da direção para fazer um levantamento de ponta com um formulário simples, né? Exato. A pessoa Dá que tá muito na ponta, peso. dá peso, porque a pessoa na ponta, ela entende que, poxa, isso aqui é realmente muito importante. O diretor descer aqui e fazer, não, é importante mesmo, a gente tem que dar atenção. Então, mas parte da gestão, isso é um elogio, logicamente, Sim, sim. Né, eu também acredito muito nisso. Né? Já conversei contigo de fazer mais vezes, né? Hoje a gente faz só uma vez por ano, auditoria na construtora, porque de fato eu estou inserido dentro da própria obra praticamente, né? Então, 3 vezes por semana eu estou lá no mínimo. Mas você tem aquela visão ali, você já está vendo o que vai dar errado e o que está dando certo, Sim, logicamente, né? Então, qualquer coisa que você agregue mais ainda acaba sendo uma burocracia para engessar o processo. Mas, de certa forma, tudo que você faz e que vem de cima, cria o exemplo e o engajamento. Então, é necessário. E, à medida que cresça, eu também acredito muito nisso, de 3, 4 vezes por ano, e a equipe tem que estar junto, tem que dar abraçado e tem que fazer mais ainda. E eu falo assim, auditoria, a gente se diverte também, né? Sim. Vê cada uma que não tá escrito. Você se diverte, né? Você, seu auditado, nunca se diverte, né? Ai, mas é engraçado, a gente até no episódio passado do podcast, conversando com o Matheus, a gente riu, né? Porque o pessoal mais odeia quando eu faço auditoria, o Felipe, né? Sempre falava assim, meu Deus, a gente faz. E a obra tudo bonita, tudo legal, tudo tipo nota 10, assim. Daí vem a não conformidade. A obra não garante. Ele fala, pô, Gisele. Isso é triste. A gente faz tudo. O pessoal fica vermelho, né? Você pega uma. Fiz tanto pra passar. E eu até eu comentei com eles, né? Falei, é porque existe, quando você faz o curso de auditor, né? Existe uma técnica para redação da auditoria. Porque se você redigir mal, isso leva a um estudo de causa errado, que faz com que as ações corretivas sejam equivocadas. Então, a técnica é fazer uma negativa do texto da norma. Então, se a norma fala, a obra deve... Então, a obra não... Tal coisa. Então é isso. Mas é esse olhar. Eu acho que não pode enxergar a auditoria como uma coisa punitiva, que foi uma coisa que o Thiago falou, né? E que não é pessoal. Ela é uma coisa de sistema. Não é uma coisa assim, eu tô lá porque eu quero achar o erro do fulano, né? Você esbarra no erro. E eu sempre brinco que, ao contrário do que o auditado pensa, o auditor não ganha por número de não conformidades que ele dá, né? Então, ele não sai de casa com meta para dizer, hoje vão ser 10, né? Pegando um gancho aqui, eu achei muito interessante, eu não participei disso, mas alguém na Equilíbrio definiu uma meta mínima da obra, abrir 5 não conformidades por mês ou por período. Foi eu falei, uma... Poxa, que porque a meta é abrir não conformidade, Isso. não o contrário. Porque o que acontece? Um erro tradicional que as construtoras cometem ao definir indicadores é colocar a meta de não ter não conformidade. O que você faz quando você diz assim, olha, a meta é ter 0 não conformidades? Ninguém abre, todo mundo esconde. Então,
mundo ideal é você ter meta para ações de melhoria. Você tem que ter no mínimo, sei lá, 5 ações de melhoria, 3, 2, 1, 10, quantas quiser. Mas uma forma que parece contraintuitivo é você ter a meta de registrar não conformidades. Porque, cara, será que não erra 5 vezes na obra? Né? Então, assim, com certeza tem falhas. E a ideia das não conformidades é isso, não é uma caça às bruxas, mas sim você ter dados, porque você só consegue quantificar retrabalho e desperdício quando você tem dados de quanto você está errando, refazendo, né, retrabalhando ali naquele serviço. Então, a ideia, né, veio nesse sentido que as meninas sugeriram de fazer um indicador de ter a não conformidade. Então, e a gente daí brinca, né? A ideia é não inventar não conformidades, né? Mas partindo do pressuposto que você sabe que não vai ter 5 falhas em obra, pelo menos? Vai, né? Então, será que não... Inclusive na semana. Exatamente. Né? Com certeza. A ideia é nesse sentido, não é para ficar abrindo, não é para pôr uma meta que não faça sentido, mas é para estimular e para eles entenderem que não é um problema, né? E sim realmente uma coisa positiva essa questão da conformidade, né? Então eu acho que isso é uma coisa bem interessante mesmo. Só pegando esse gancho rapidinho, a gente está testando agora, há 2 meses a gente começou. Nas reuniões semanais de obra que a gente faz, eu sempre me faço presente lá. A gente está testando, começou agora em novembro, pelo Mobus. Um indicador que a gente tem é o fechamento e não conformidades. E eu tô para dar o peso, para o pessoal entender, tem que abrir e tem que fechar na conformidade. Toda não conformidade que não foi fechada no prazo ou não está em resolução no prazo, eu abro junto com eles. Eu quero ver a não conformidade, eu quero ver por que não foi tratado. O pessoal começou a abrir um pouco mais de não conformidade e começou a resolver um pouco mais rápido. Ainda tem. Toda semana a gente vai lá, tem 2, 3 abertas ainda, ou que não foi iniciada a resolução ainda. Mas isso é um negócio que é complicado, que eu queria que o pessoal abrisse mais na conformidade. A gente fala, a gente tenta e tal, mas eu ainda acho que a gente abre pelo menos um quinto do que deveria abrir na conformidade da obra, se não mais. Um número que eu nunca vou ter. Cada vez que você abre uma não conformidade, você está criando trabalho para você. Você vai ter que ir lá pensar, resolver, mudar uma instrução, falar com... Então, é claro que é uma tendência natural, né? Mas isso é legal. Ó. Ontem, o engenheiro de uma das obras mandou mensagem. Até não sei se foi hoje de manhã, não, acho que foi ontem. Mandou mensagem para mim, Gisele, aconteceu tal situação, eu já fiz tal coisa, nessa situação, eu preciso ou não preciso abrir a não conformidade? Então lá eu tenho um contato muito próximo, eu falo muito com os engenheiros e com os técnicos e com os estagiários, nossa, com os estagiários eles mandam direto. Então eu acho que um caminho é esse, é sempre a pessoa que está trabalhando com vocês ali, né, você tem uma pessoa interna, ela tem que estar próxima e ela tem que ter uma boa tratativa com o pessoal de obra, para que eles não tenham medo de chegar, né? A Gisele tem fama de ruim, tem fama de brava, mas eles não deixam em momento algum de perguntar, que lá eu trabalho dos 2 lados, né? Lá eu não sou só auditora, porque daí eu cuido da parte da gestão da qualidade também. Então, eu falo, hoje eu tô no mod auditora, né? Hoje eu tô no mod... Trocou a chave. Hoje eu tô na chave de ajudar, de treinar. Mas é isso. Então, eu acho que isso é uma ponta importante de se ter em qualquer empresa, de não criar esse ranço com a qualidade, né? Isso faz bastante diferença. Gente... Estamos chegando ao fim, né? Olha, passou muito rápido. Aí não falou? O Thiago falou assim, nossa, mas tudo isso, né? São 4 falando. Né? Mas passa rápido, a gente nem sente, né? E, nossa, foi muito bom ter vocês aqui. E eu queria que cada um tivesse uma palavra final aí, né? Com relação a um conselho. Eventualmente, para uma construtora, às vezes uma pequena construtora, a empresa, né? Que está começando e está querendo se organizar. Ou, às vezes, tem empresas que são maiores e que não acham que não precisam, e, de fato, não quer dizer que ela é ruim ou que ela não faz uma obra bem feita, mas o quanto isso é importante, ou mesmo ela fazendo uma boa obra hoje, o quanto isso pode ajudá-la, né?
Então, eu queria que vocês dessem assim, um conselho, uma palavra aí para quem tem dúvidas se o sistema de gestão da qualidade pode ou não ajudar aí a empresa, né? Na visão de cada um de vocês, né? De uma pequena empresa, né? O Matheus literalmente começou sozinho quando a gente implantou lá, né? Sozinho. Aí depois veio o André agregando, agora a equipe está crescendo, mais obras. Vocês também, né? Apesar de que você já tinha também uma experiência anterior, e o Thiago também comecei auditando o Thiago lá e hoje a gente está aí com muitas obras e muita gente. Então, por favor, Matheus. Joia. O eu preso é muito difícil, né? Principalmente pela facilidade de você lidar direto ali na ponta. Mas, para mim, como eu tive uma experiência em outra grande corporação, fez muito sentido pensando a longo prazo. Então, eu sempre incentivo o pessoal, eu sou pequeno, mas o pequeno também funciona. É cansativo, é trabalhoso, é difícil, não é fácil. Mas o resultado vem, né? Porque a gente cria processo, a gente vai criando cultura junto com o crescimento da empresa. Você não está grande e vai engolir, o pessoal ter que engolir uma cultura nova do nada, né? Não, a pessoa está adentrando numa empresa que ela já tem procedimento, ela já tem instrução de trabalho, as pessoas que estão ali, ela já está envolvida com todo esse processo, né? E para mim fez muito sentido. Então, e por crescimento e estratégia de mercado nosso também, então somos uma construtora e incorporadora. Então, para nós, requisito básico, PBPQH, para poder ter acesso a linhas de crédito, apoio à produção, caixa econômica. Então, o nosso negócio cresceu cerca de 400%, né? E tem a projeção de crescer 150% a cada ano que vem, justamente por ter a certificação. Então, ela abre caminhos de crescimento e, acima de tudo, crescimento ordenado. Então, as pessoas que entram dentro de uma corporação que ela já tem essa estrutura pré-definida, ela entra sabendo o que fazer e ela entra no ritmo de quem está ali. Então, ela não vai entrar tocando do jeito que ela tocava em outra empresa, né? Se você deixar a cultura solta, o engenheiro de obra que vem trabalhar num canteiro teu, ele vai trazer a cultura dele, o jeito que ele tocava a obra na outra construtora, o jeito que ele acha que é certo, né? A partir do momento que você consegue implantar a cultura, não, é isso daqui, e é porque vem de cima e é o que a empresa pede, né? Então, não tem debate, vai lá e fala com o presidente. Então, faz muito sentido isso. Eu sempre incentivo as pessoas, tenho amigos que são construtores até maiores do que eu, mas que levam na caderneta, é tudo, né? Chega lá na sexta-feira, reúne todo mundo lá, paga todo mundo, na caderneta, no informal e deixa aí, né? Eu falo, cara, invista e faça, porque vale a pena. Além de você profissionalizar o teu negócio, você escala, você tem segurança jurídica do que você está fazendo, né? Atende aos requisitos de norma de desempenho, atende aos requisitos aí de segurança do trabalho, né? E outra, você entrar dentro de um canteiro de obras onde tem as pessoas ali com EPI decente, com uniforme, a obra limpa, organizada, resíduo destinado, passa outra visão de empresa. Então, acima de tudo, credibilidade de mercado. Aí a gente volta lá no que a gente falou lá atrás, né? Pode tirar o dinheiro, mas se eu tiver o nome, você se vira. Então, a partir do momento que você tem cultura e gestão, você tem nome, porque a imagem mostra, a pessoa vai ali, olha a empresa, ela entende o que você faz e por que você faz. Então, eu incentivo, vale a pena, do grande para o pequeno, do pequeno para o grande, e todo mundo tem que fazer. Legal. Né? Bacana. E você, Rafael? O que você daria de recado, deixaria de recado aí para outros construtores, né? No teu caso em especial, eu acho que é até bem legal falar, porque você inclusive presta serviço para incorporadoras, né? Muitas vezes o interesse é porque você pega o financiamento, que a gente até não abordou tanto esse aspecto aqui, mas da grande vantagem, né? Hoje, o grande chamariz para obter uma certificação, para implantar um sistema de gestão da qualidade, o chamariz é obter a certificação para você conseguir o recurso financeiro, que é o caso do Matheus, mas que não é o caso
caso da Equilíbrio, né? Na maioria das vezes, e nem no teu, porque você presta serviço para uma incorporadora. Claro que tem outros benefícios, você consegue uma taxa de juro mais atrativa no banco, mesmo que você não precise do financiamento. Assim, não é Minha Casa Minha Vida, né? Na obra popular, mas ainda assim o teu nicho é bem diferente, né? Então, o que você, né? Recomenda, ou qual conselho, ou não sei se a gente, conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas o que você gostaria de deixar de mensagem final para outras empresas, construtores que têm dúvida se vale a pena implantar o sistema de gestão? Vem um pouco de encontro com tudo que você falou agora, mas eu acho que a partir do momento que você quer escalar, seja em que grau for, se você quer escalar para 20 vezes o seu faturamento ou para 3 vezes o seu faturamento, vai chegar uma hora que você não vai conseguir abraçar tudo. Então, é muito importante você ter processos bem definidos, pessoas bem treinadas, criar uma cultura forte de qualidade, de processos, e etc. E uma coisa que eu venho trabalhando bastante na empresa é que não adianta você só ter o desenho do processo e as pessoas executando. Acho que você tem que pensar em como operacionalizar o teu processo. Aí entram as ferramentas, né? Os RPs, ferramentas de planejamento, ferramentas de qualidade, como é o próprio Mobus, que é uma forma de, como você acabou de falar, as pessoas entram na empresa e não vão fazer do jeito delas, elas vão fazer do jeito da empresa. Mas você tem que dar condições para quem está entrando poder fazer do jeito da empresa. Então, além de treinar, você tem que dar as ferramentas necessárias, tem que dar o orçamento necessário para que as pessoas consigam fazer. E assim você consegue sair um pouco, o pessoal fala muito, né? Sair do operacional. Eu não consegui até hoje sair do operacional, mas o meu pezinho no operacional já é muito menor do que era antes. Eu consigo trabalhar um pouco mais estratégico agora. Trabalho mais com aprovações de compra, aprovações de contrato. Mas a operação é uma coisa que eu busquei por muito tempo. Hoje a minha operação já consegue rodar sem eu estar presente fisicamente. Obviamente que a gente precisa... Algumas liberações ainda dependem da gente, né? Mas eu sei que eu estou aqui, a obra está rodando, o escritório está rodando, eles sabem o que fazer, porque está desenhado, está descrito. E eu acho que isso o principal ganho é esse, principalmente para quem quer escalar, como eu acho que você está num caminho muito legal aí. Legal. E você, Thiago, que começou assim, né? Muitas vezes lá atrás, pequeno, hoje a Equilíbrio tem o porte que tem, né? Tem o reconhecimento que tem no mercado, né? Então, uma mensagem tanto para os pequenos como para quem já tem um porte maior, mas que hoje não é certificado. Olha, eu acho que... Primeira coisa, não use o tamanho da empresa como muleta. Empresa existe, empresa grande, pequena, média, gigantesca. O empresário é sempre o mesmo. O meu desafio de uma empresa pequenininha e o desafio do Elon Musk lá é o mesmo, a cabeça do empresário. Se você começar a tua empresa e usar como muleta, não, agora eu vou pagar na caderneta, mas daqui a pouco... Não, você já instalou essa cultura na tua empresa, você é assim e dificilmente você vai mudar. Se você começou, então você pode ser um grande empresário numa empresa pequenininha. Então, é você que tem que ser, é você que vai estabelecer a cultura que vai te dar base para dar o próximo passo. Se você não estabelecer essa cultura, esse processo aqui, você não vai dar esse segundo passo. Então, não é questão do tamanho da empresa. É questão de cabeça de empresário e onde é que você está imaginando chegar. Então, esse é o meu conselho. Eu sou uma pessoa que acredita em processo, sempre tem uma cabeça de processo. E não tem como se escalar, não tem como você ter mínimo de paz, não tem como se crescer se você não implantar um sistema de qualidade. Né? Então, é isso aí. Legal, eu sempre digo assim, o empresário quer tirar férias em paz alguma vez na vida, né? Eu acho que se a resposta for sim, eu acho que é um bom motivo para implantar um sistema de gestão da qualidade, né? Porque aí você sabe que mesmo que você não estando lá, a coisa está acontecendo da mesma forma, né? Muito legal. Gente, eu quero muito agradecer a presença de vocês. Foi um prazer ter vocês aqui. Vocês são meus orgulhos, né? Porque eu falo os bons exemplos, a gente tem que mostrar, tem que falar. Aí a gente pode falar o nome, né? Não precisa esconder. Quando o exemplo não é tão bom, a gente compra só o milagre, né? O santo a gente não conta. Mas eu acho que realmente vocês são exemplos, vocês são pessoas diferenciadas, empresários diferenciados que estão aqui. Então, muito obrigada. Queria, então, umas palavras finais no sentido, assim, de
falar então as redes sociais também, o acesso aí, como localizar vocês, né, a empresa de vocês, para quem quiser comprar um imóvel, que eu recomendo os imóveis da Plata, recomendo os imóveis da Equilíbrio, né? O Rafael, vou na obra agora, mas já conheço o Rafael de longa data, então eu também acredito que para as incorporadoras ele é uma excelente alternativa, né? Uma empresa séria, um profissional sério. Então, assim, eu tenho a fama de chata, né? E de que cobra, então se serve para alguma coisa, eu realmente falo com orgulho de vocês, né? Então, apresentar a empresa de vocês e, né, a localização, site, como achar redes sociais e tudo mais. Joia. Hoje a gente está saindo ainda do informal, né, digamos assim. Então, a base de relacionamento nossa sempre foi tete a tete e cliente final. Então, nós estamos desenvolvendo ainda nossas redes, né? Instagram, Facebook. Existe o nosso site hoje de apoio, né? Para quem quiser acessar lá, no www.plataengenharia.com, né? E lá tem um pouquinho da nossa história, dos nossos empreendimentos e onde nos encontrar. Perfeito. Hoje atuamos em Ponta Grossa, no Paraná. E a intenção é que me vejam para todo canto aí. Joia, Matheus. Muito obrigada pela tua participação. Obrigado, gente, pela oportunidade, pela mesa de peso, né? Aprendi muito com vocês hoje, né? Espero ter contribuído também com alguma experiência minha. E é isso, gente. Fico à disposição. Legal. Tiago, por favor. Equilíbrio, nós hoje temos 2 incorporadoras, a construtora é a mesma, uma é Equilíbrio, outra é a Tua. O site da Equilíbrio é equilibrio.eng.br, é só digitar Construtora Equilíbrio que vai aparecer. A Tua é Tua Empreendimentos, também na internet, tem site, tem página no Instagram, fácil de achar. As duas têm a mesma qualidade, como eu disse, é capricho e amor pelo que a gente faz. E entrem lá que vocês vão ter produtos aí desde o estúdio até apartamentos no Ecoville. Então, tem para todos. Obrigada, Tiago. Rafael, por favor. Então, primeiro, agradeço novamente o convite, fiquei bem lisonjeado. Estou muito contente que a gente vai voltar a trabalhar junto. Eu também. Porque a gente espera pessoas exigentes mesmo para que a gente faça o sistema rodar como a gente quer que rode, né? Nossas redes sociais, então no Instagram a gente está com @vert.eng, só pesquisar lá, primeiro que vai aparecer. Quero pedir também, se você é incorporador e não tem equipe de construção, né, ou de obra, nós estamos aqui à disposição para orçar a obra. E não só orçar, né? A gente tem trabalhado muito com os incorporadores, quando eles vêm um pouquinho antes do projeto final, ainda está lá no anteprojeto ou no pré-executivo, a gente ainda consegue dar uns bons pitacos técnicos aí para viabilizar, às vezes, aquela obra que está, né? Lá atrás foi previsto um valor X para o orçamento, ela está estourando o custo, não sabe o que fazer. A gente faz bastante esse trabalho. Eu, particularmente, uma das coisas que eu mais gosto é buscar soluções técnicas aí para a gente viabilizar a obra. E fico à disposição. Legal. Quem quiser procurar a gente, novo, @vert.eng no Instagram, lá tem todos os contatos para poder entrar em contato com a gente. Legal. Obrigado. Pessoal, então a gente termina aqui. Também, quem quiser, por favor, siga a LT nas redes sociais, no YouTube, @LT, nas redes sociais, @LT Consultoria. Veja o episódio completo no YouTube. E eu espero vocês no episódio do próximo mês. Todo mês terá um episódio tratando de um assunto diferente relacionado à construção civil. Então, venha com a gente no próximo episódio.